Não importam as palavras, não importa a rejeição, não importam as barreiras, não importa a perseguição, não importam as dores, não importam as situações. Pela fé eu vou prosseguir, não vou cair. Mesmo que tudo pareça querer me derrubar, ou que meus sonhos não possam se realizar. Posso até não querer sorrir, mas firme eu vou ficar, porque existe um Deus, não há amor maior. Porque existe um Deus que não me deixa só. Porque existe um Deus, nada pode o impedir. Porque existe um Deus que, mesmo sendo Deus, não desistiu de mim. Mesmo que tudo pareça querer me derrubar, ou que meus sonhos não possam se realizar. Posso até não querer sorrir, mas firme eu vou ficar, porque existe um Deus, não há amor maior. Porque existe um Deus que não me deixa só. Porque existe um Deus, nada pode o impedir. Porque existe um Deus que, mesmo sendo Deus, não desistiu de mim. Que insiste em me amar, está disposto a me perdoar e não quer me ver chorar. Seu nome é Jesus.
Eu acredito que nos dias que nós estamos vivendo, na verdade, essa palavra de hoje é um resumo dos 4 últimos domingos. Os 4 últimos domingos nós focamos sobre crer nas promessas de Deus. Às vezes a gente questiona muita coisa para Deus e eu acredito que Deus até releva muita coisa, por Ele ser soberano, eterno, onisciente, onipotente, e a gente é tão limitado que uma certa feita um pastor, eu já ministrei isso aqui, usou uma expressão que eu gostei muito. Ele diz assim: quando a gente fala com um bebê, a gente, com muito carinho e muita ternura, a gente se rebaixa, vamos dizer assim, a gente vai ao nível do bebê, né? O bebê tá olhando e a gente faz o quê? Oh, gordinho, avô. Né? A gente fala, a gente muda a voz, a gente muda o jeito. E Deus, por ser soberano, onipotente, onipresente, a palavra de Deus diz que Ele destituiu de toda a sua glória para andar no meio de nós como Jesus Cristo. Isso é uma demonstração de amor igualzinho de um pai ou mãe quando vai lá falar com o bebê, né? Quando a gente está... E o bebê quando sorri para nós. Quem é mãe e pai, né? Já passou por isso. Sabe, irmãos, eu não consigo, às vezes, adentrar na presença de Deus. Ele me chacoalha, me quebranta, e a gente é tão limitante, tão falho. Mas eu creio que vocês estão aqui porque vocês amam muito Ele. E eu quero concluir essa semana de ministração falando. Eu falei sobre Jesus, eu falei sobre o sacrifício, e hoje nós vamos falar sobre, né, a cruz, sobre o preço pago na cruz, que foi muito alto. Eu era para ser uma pessoa morta hoje. Aliás, não tem como ser uma pessoa morta. Morreu. Mas era para não estar aqui com vocês. E Jesus me resgatou. E eu não consigo deixar de ser apaixonado por Ele. Por isso que às vezes quando a gente canta vai valer a pena, a gente sabe que todo esforço vale. Que alguém... Eu fui para uma festa, irmãos, tá tudo no Espírito Santo aqui. Jesus já mudou aqui a palavra, mas escute, calma que eu vou chegar lá. Eu fui numa festa de comemoração de formatura de medicina de uma prima minha. E eu sou uma pessoa muito reservada. Eu e a pastora Graça, a gente é uma pessoa muito reservada. A gente não costuma ir num ambiente que não é cristão assim, mas a gente também não sai sem propósito, sem objetivo. Então, quando o crente é necessário estar para pregar a palavra, não muitas vezes para participar, mas para pregar a palavra. E tinha muito tempo que eu não via os meus familiares. E aconteceu que naquela festa, naquela toda, né? Pessoal do som, pessoal comendo salgadinhos, aquelas coisas todas. Eu fui pegar um salgado. Quando eu voltei, um primo meu me parou. Ele disse: eu preciso falar um negócio com você, agora que eu te vi. Oi, primo, eu tô morando lá em São Paulo, tem muito tempo que eu não via.
coisa assim de quase anos. Um ano, eu acho, alguns anos que ele morou em Fortaleza, depois em São Paulo. Ele virou: primo, eu preciso te contar uma coisa. Meu filho, não pare de fazer o que você está fazendo. Eu disse: o que é que eu estou fazendo? Fiquei até... Ele disse: todo dia eu recebo a sua mensagem. E teve um dia que eu estava lá numa reunião para entrar lá em São Paulo, irmãos. E aí eu estava naquela angústia, eu já estava ao ponto de desistir de tudo. E interessante, ele ainda fez assim: interessante, Rafa, que eu recebo todo dia. Você manda mensagem para mim todo dia, mas raramente eu pegava uma ou outra. Ele ainda falou assim: eu tenho que confessar para você, eu pequei, era uma ou outra que eu lia. Mas nesse dia, quando eu estava para entrar na reunião e desistir de tudo, meu celular vibrou. Na hora que ele vibrou, que eu peguei o celular achando que era uma outra coisa, mais um problema, eu abri, era você falando comigo, e tá lá aquela mensagem. Mudou o meu dia. Aquela mensagem, eu tomei um impacto. Eu senti que foi Deus falando comigo. E eu abri um sorriso e disse: e aí, depois você fez o quê? Ele: não, depois eu... Deu tudo certo na reunião. Quando eu cheguei em casa, olha, a gente vai na igreja. Eu disse: você foi? Ele: poxa, eu queria ir, mas eu vou. Aí quando eu estou chegando próximo à mesa onde estava a pastora Graça, uma outra prima: prima. Eu digo: o que foi? Eu disse: ixi, hoje é dia dos testemunhos. No meio daquele ambiente, irmão: ei, eu ouvi uma mensagem sua. Esse domingo eu fui numa igreja, viu? Eu fui numa igreja. Eu estava muito atribulada, não sei o que, e eu parei na primeira igreja. Me indica uma igreja aqui em Lauro de Freitas, não sei o que. Eu disse: é essa. Indiquei para ele. Ela fez: olha, continue. Aí eu sentei e pensei comigo: a palavra de Deus jamais volta vazia. É por isso que Jesus diz assim: pregue sem cessar, a todo momento. Então, irmãos, Lucas capítulo 13, eu vou ser muito objetivo, porque o tempo humano, mas o tempo de Deus está aqui, o Kairos de Deus está aqui. Lucas capítulo 13, eu vou ler Lucas capítulo 13, são 2 textos. Lucas capítulo 13 e Mateus capítulo 17. É uma ministração que eu já dei aqui, mas Deus vai conduzir essa ministração aqui hoje. Então Jesus perguntou: com que parece o reino de Deus? Com que vou compará-lo? 13, 18, 19. Diz assim: é como um grão de mostarda, que quando o homem semeou em sua horta, este grão cresceu e tornou-se uma árvore, e as aves dos céus vieram fazer os seus ninhos e os seus ramos. Mateus 17, 20 diz: ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. E eu lhes asseguro que se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Nada será impossível para vocês. Senhor meu Deus, Pai maravilhoso, aí está a Tua palavra, Senhor. Manifesta o Teu amor, a Tua graça sobre a nossa vida, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem falado conosco, preenchido os nossos corações. Obrigado por todos que estão aqui. Obrigado pelos que estão na internet.
Obrigado pelos hóspedes desse hotel, os funcionários. Obrigado por cada um que está ouvindo esta mensagem. Que ela seja frutificada no coração dessas pessoas. Fala o que precisamos ouvir, porque a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Amém? Jesus nos afirma, Jesus está pregando, irmãos, para uma multidão, e ele pergunta, ele faz duas perguntas, na verdade. Ele diz, com que se parece o reino de Deus? E com o que eu vou compará-la? Quando a gente fala de reino de Deus, a gente está falando de governo de Deus. O que é isso, pastor? Quando Jesus veio, ele veio para instalar na minha e na sua vida o reino de Deus. O reino de Deus não é somente a analogia a lá na glória do reino onde Deus habita, não. O reino de Deus é o governo de Deus, ou seja, é a forma a qual agora nós vivemos. E Jesus é claro quando ele diz assim, olha, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. A primeira pregação de Jesus foi essa. Porque quando ele chega, ele instala através da cruz do seu sacrifício o reino. Porém, para que a gente tenha acesso a este governo de Deus, a essa nova vida, precisamos nos arrepender. Jesus está diante de uma multidão, e essa é uma fala, irmãos, vamos dizer, para dar aquela cutucada. E ele diz assim, vocês estão entendendo? Vou tentar traduzir aqui, para a gente entender. Olha, ele diz assim, ó, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês entendem que o reino de Deus já chegou? Até o ponto dessa própria multidão ver o próprio Jesus ser acusado pelos fariseus. Ele diz assim, ei, você expulsa demônios por Beelzebu. E eu estava, esses dias aí, uma pessoa diz assim, eu tive, fulano manifestou demônio e na hora eu não tinha um pastor, eu fui chamar uma outra pessoa de outra religião e ela falou, expulsou o demônio. E naquela época tinha muitas práticas de videntes dessas coisas, de pessoas que tinham pactos. E realmente havia uma estratégia que quando o demônio dizia para o demônio, não, sai daí, ele saía para justamente aquela pessoa ficar dependente de indulgências, de promessas, de amuletos que se vendiam naquela época. Então os fariseus estavam dizendo que Jesus era isso. E aí Jesus diz, ei, não, se eu expulso pelo dedo, se eu expulso por Beelzebu, é porque e não pelo dedo, ele diz assim, pelo dedo de Deus, é porque vocês não entenderam. Já é chegado para vocês o reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele não só traz a forma de viver, mas ele traz a justiça de Deus. Aí Jesus está dizendo assim, o que eu posso comparar para vocês entenderem? Ele diz, é como um grão de mostarda. Quem já viu um grão de mostarda, irmãos? Pequenininho. Para você ter ideia, o pessoal de acupuntura usa o grão de mostarda em verdade, em alguns casos, o grão de mostarda no lugar da agulha. Você vê como é tão pequeno. Eu que não sou do interior, eu sou da cidade, eu sou da selva de pedra, eu não conheço uma grande árvore. Para mim, a maior árvore que eu já vi foi um pé de jambo. Um pé de jambo. Eu achei enorme o pé de jambo, porque ele é lá. Você dá a volta nele. Mas, pastor, eu conheço o pé de tal. Mas para mim, o pé de jambo foi a maior árvore que eu já vi pessoalmente. Mas se vocês procurarem na internet e botar assim, árvore de mostarda, não é nem pé, porque a gente costuma dizer assim, pé de jambo, pé de maracujá. Aí eu me digo, o que é que o pé tem a ver com a árvore? Não, a árvore de jambo, tem um nome, Eu não sei se é jambuzeiro ou... A árvore de maracujá, qual é?
Ninguém sabe, tá vendo? Todo mundo fala pé de maracujá. Maracujeiro, né? Então, depois a gente pensa nisso, o que é que o pé tem a ver, né? Mas vamos lá. Se você procurar na internet, a mostarda, irmãos, é uma árvore enorme. Dessa sementinha aqui, ó. É uma árvore enorme. E Jesus está alertando os apóstolos e a multidão com uma palavra profética sobre o reino de Deus. Ele está dizendo assim, olha, o reino de Deus, aquilo que você está vivendo, aquilo que você foi destinado a viver, ele crescerá dentro de você como uma árvore de um grão de mostarda. 2025, todo ano a gente começa um ano orando, pedindo a Deus que seja o melhor ano de Deus sobre a nossa vida. Estamos iniciando o primeiro mês do segundo semestre. E algumas pessoas dizem, pastor, até aqui eu só tenho prova. Eu digo, mas glória a Deus. Porque se só tem uma direção agora. Se você está na prova, qual é a direção que você tem? Se você está na prova, irmãos, qual é a direção que você tem? Só tem um caminho para cima. Não é assim que o povo diz? Pastor, teve uma vez, virou um irmão desesperado. Pastor, me ajude em oração, eu estou no fundo do poço. Eu disse, glória a Deus. Ele, glória a Deus, pastor, que misericórdia. Ele disse, olhe para cima, porque você só tem um caminho agora. Sabe o que Jesus está dizendo? Ei, você precisa viver o melhor de Deus, mas é um processo de crescimento. A semente, ela precisa romper aquele véu. Ele precisa perfurar a rocha, a terra. Depois ela precisa perfurar para cima para crescer. Ela precisa, resistir aos maus tempos. Ela precisa resistir às pragas. Precisa resistir aos animais, ao próprio homem que está pisando. Ela precisa crescer. As suas raízes precisam ser fundas, profundas, porque o reino de Deus é um crescimento na minha e na sua vida. Jesus está afirmando que se tivermos fé, como do tamanho de grão de mostarda, que ele está dizendo, ei, a nossa fé ela tem que ser crescente, a nossa fé ela tem que ser evolutiva, a nossa fé ela não pode ser estagnada, ou a fé de hoje não pode ser a mesma de amanhã, a de amanhã não pode ser a mesma de hoje, porque a de amanhã tem que ser mais forte do que hoje. Parece que tem pessoas que dizem assim, oh meu Deus, o Senhor me esqueceu, oh Senhor, eu não estou vendo nada, eu não estou vendo acontecer. Cadê as pessoas? Cadê, meu Deus, isso? Cadê aquele? Amanhã a sua fé tem que enxergar aquilo que seus olhos não estão enxergando. A primeira coisa que Satanás ataca é o nosso coração para diminuir a nossa fé. É por isso que Jesus está dizendo que a fé tem tamanho. Ele diz, tem que ser como um grão de mostarda crescente para cima. Por quê? Porque lá, quando crescer, ela lhe dará descanso. Através, dos seus galhos. Ela te dará segurança através das suas folhas. E te dará provisão através dos seus frutos. É isso que Jesus está dizendo. Aquele que vive, ele vive pela fé. Romanos 1:17. Porque o justo viverá pela fé. E como é viver pela fé, pastor? É ver algo que ninguém vê. É vivenciar algo que ninguém vivencia. É ter certeza que você vai chegar a um lugar onde ninguém está chegando, irmão. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei o que foi que te abalou. Mas você precisa sair daqui de uma forma diferente. Amém ou não amém? Ou é só eu que estou crendo? Amém ou não amém? Então Jesus vira e diz, ei, fique firme, cresça, bata a poeira, ande, avance. A palavra de Deus é recheada de todos esses fundamentos da fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se vê. Logo, o que a palavra de Deus diz que você é, você é.
Logo, o que a palavra de Deus diz aonde você vai chegar, é aonde você vai chegar. 1 Josué 1,8 diz assim: não deixe de falar as palavras desse livro e nem de meditar nessa lei de dia e de noite, porque para que você cumpra fielmente tudo que está escrito nela. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. O que é que não pode faltar na minha e na sua vida? A palavra de Deus, as promessas de Deus. A primeira coisa que o inimigo ataca é isso. É a nossa fé na palavra. É a nossa fé. Ei, já reparou que hoje todo mundo virou ou político ou teólogo? Dizia um ditado aí no mundo, diz que religião e política não se discute, né? Engraçado que a internet agora, os programas de podcast que não são cristãos, tá cheio de teólogo, tá cheio de pessoas, ou o cristão versus não sei o que, tá. Pastor, sou contra isso? Não, mas eu quero que você entenda que às vezes o que a gente se debate por aí são teorias que não tem nada a ver com a palavra. Existe um esforço hoje para explicar a palavra, existe um esforço hoje para complicar a palavra, e existe um esforço hoje dos ateus, dos cientistas e muitos outros de negar a palavra. E nesse bolo todo está nós, os cristãos, e por muitas vezes distraídos com coisas erradas. Eu não consigo entender porque hoje o relativismo entrou bombardeando os nossos corações. O que é isso? Relativismo é quando a opinião soberana, ela não é mais soberana. Então, Carol tem uma, Marilúcia tem uma, a respeito de um assunto eu tenho outra, e está tudo bem. Não está tudo bem. A palavra, ela é soberana, ela precisa ser um norte. Você pode ter uma vivência, experiência diferente da minha, mas a palavra é uma só. E às vezes um irmão até já me mandou hoje: pastor, fulano vai pregar sobre tal assunto. Eu digo assim, porque a gente tem que tomar muito cuidado, né, na hora da internet de falar algumas coisas. Mas vamos lá. Fulano vai pegar tal assunto, e às vezes eu acho tal assunto um desperdício de energia. O apóstolo Paulo diz assim, ó: não desperdice o teu tempo com discussões vãs. Calvinista, arminiano, não sei quem, maldição hereditária. O que a palavra de Deus diz? São 66 livros inspirados pelo Espírito Santo. Mais de 5.000 anos você tem na sua mão. Nenhum best-seller bate na Bíblia. Pode ser uma livraria de um ateu. Se ele não vender a Bíblia, ele não tem lucro, porque é o livro mais vendido que existe. 80 países do mundo usam ela como códigos de lei, inclusive o Brasil, até por enquanto, né? Eu espero que continue, até como o Brasil, não roubar, não matar. Isso é bíblico. É o maior livro científico do mundo, o que dá um nó na minha cabeça, porque quando vem um cientista para dizer que pela ciência vai declarar que não existe Deus. Eu já ministrei, né? Lembra daqui que eu ministrei da ciência? Eu falei das águas, né? Estado líquido, gasoso, sólido, que a Bíblia comprova 450 anos antes de Cristo, lá em Eclesiastes. Terra é redonda, o núcleo do planeta Terra, que ele é quente, a Terra flutuando no espaço. Jó 26:7 diz: ele espalha os céus do norte sobre o vazio, e ele suspende a terra sobre o nada. Ei, dizer que a Terra é redonda e ainda diz que existe um espaço, não tinha nem telescópio naquela época.
que a vida está no sangue, que a Universidade de Lancaster, em 2014, comprovou cientificamente que o tamanho da Arca de Noé era capaz de colocar todos os animais da terra em pares. A Bíblia diz em Salmo 104, versículo 6, diz: cobriu com as profundezas aquáticas como uma peça de roupa as águas que estavam acima das montanhas. Descobriu o lugar mais fundo do oceano, chamado Fossas Marianas, e eles declararam que lá são várias montanhas. Que o universo é composto de partículas. Quando a gente quebra qualquer estrutura aqui, a menor estrutura disso aqui, desse púlpito, meu e seu, chama-se átomo. Hebreus 11:13, há 2000 anos atrás já dizia: pela fé entendemos que o universo foi formado sob o comando de Deus, de modo que é visto, não foi feito do que era visível, e sim do invisível. Mas nessa manhã eu quero que você entenda que as promessas de Deus, elas são eternas. Diga amém. E eu quero ler um texto para você sair daqui diferente. 1 Coríntios 2:9 diz assim: Jesus disse muitas coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porque Deus, Números 23:19, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Hebreus 10:23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Filipenses 4:19 diz: o meu Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E é mais importante, 1 João 1:9, se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Se coloca de pé.